Que Ele nos concede estarmos na sua casa, porque é o salmista quem diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Ele diz também no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fico feliz em ver amigos, irmãos, o irmão Ricardo, que acabou de louvar a Deus, jovem casado, e se continuar louvando assim, Deus vai estender aí o seu ministério, porque é um homem que louva na unção do Espírito Santo, né? Faz tempo que eu conheço o Ricardo, mesmo antes dele integrar o grupo diante do Rei Jesus. Aleluia! Deus nos trabalhos e consagrações, e disse que o coração de Deus sempre se manifestou de uma maneira muito expressiva. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Albino, um homem que não sei se ele conhece, mas o seu nome é muito propagado por onde nós passamos, muito divulgado a pessoa, o nome do pastor Albino, né? Eu fico feliz em conhecê-lo pessoalmente, porque eu faço como um jovem, eu ouvia de falar, né? Ouviam falar sobre o Senhor, mas realmente hoje os meus olhos o veem. Também fico feliz em nosso querido Marcelo, eu estou conhecendo hoje. Quem estaria aqui era o diácono Ronaldo Cavalcante, um amigo nosso, porém ele não pôde estar, está de serviço, faz parte da Onda Ostensiva, com apoio de motocicletas, abalcando, e ele não pôde estar, e dado ao vínculo de amizade que temos, ele nos indicou para estarmos aqui, até porque esse setor, hoje chamado 26, essa igreja já fez parte do setor 9, ao qual é extensivo ali a Felipe Camarão, e eu louvo a Deus porque já preguei aqui muitas vezes, alguns irmãos e irmãs, irmã da Luz, e tantos outros que nos conhecem aqui, são pessoas que oram pelo nosso ministério, e até hoje estamos servindo a Deus com muita alegria e com muita dedicação. Louvo a Deus porque comigo veio a minha esposa, a irmã Rosângela. Eu não posso deixar de mencionar que ela tem sido uma grande parcela de contribuição no meu ministério, porque ninguém vive casado por conta própria. Todos os que estão casados hoje são porque somaram e se uniram entre si, formando uma só carne, né, irmãos? Eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, nosso querido irmão Daniel também é meu amigo, né? Pregador do Evangelho, que nós conhecemos ali quando estávamos na Campev, campanha evangelizadora. Eu entrei ali no tempo do pastor Manassés e passei um bom tempo também na rota missionária, de forma que eu tenho servido a Deus na medida que Deus me concede condições para estar na sua obra. Nesta noite eu fico feliz e peço as vossas orações para que Deus fale conosco, para que Deus fale com você. Sem as suas orações, eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu sou apenas o elemento que Deus pode ou não usar, porque Deus usa quem quer, na hora que quer, da forma que quer, mas Ele usa no dia que quer. Então você não é usado por Deus sempre que você quer, mas quando Deus quer me usar. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, onde foi lida
a leitura, eu quero ler apenas o versículo 30, 22 e o versículo de número 30. Os irmãos que trouxeram Bíblias vão manuseando a sua palavra e a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Aleluia. Se alguém pudesse dar só uma melhoradinha aqui, eu não escuto bem o retorno, não sei se tem, se não tiver, não tem problema não. 22, versículo 30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou ler novamente. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Ezequiel é um livro que fala-nos de coisas profundas, a começar do capítulo 1, quando Ezequiel tem a sua primeira visão. Ele tem uma visão de algumas rodas que andam de uma forma que não é muito compreensiva pela lógica humana. Essas rodas, elas andam de forma desordenadas, cheia de olhos, e uma roda dentro de outra roda. Ezequiel começa a receber a visão de Deus logo no início do primeiro capítulo. Essa roda dentro de outra roda confunde. Ezequiel começa a ver que Deus estava revelando algo para ele. Seu ministério profético é tão profundo que no capítulo 22 que nós temos lido, ele tem um raio-x que Deus mostra de uma cidade chamada Jerusalém, a antiga Jerusalém. Esta cidade, ela estava cometendo abominações diante do Senhor. Jerusalém, que era palco de lugares específicos da vida de Jesus, quando Jesus andou aqui, lá nas ruas estreitas e largas de Jerusalém, ele operou milagres na cidade de Jerusalém. Ele amava tanto Jerusalém que ele menciona Jerusalém por várias vezes na Bíblia, de forma que Jesus, uma certa vez, impactantemente, ele diz assim: olha, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas, que matas os profetas que a ti são enviados. Por tantas vezes quis eu ajuntar-te aos meus braços, debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos ou pintinhos, e tu nunca quiseste. Jerusalém era uma cidade abençoada e até hoje é por Deus, porque lá está o nome de Deus em Jerusalém. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Jerusalém, mas na época do profeta Ezequiel, e como eu quero dizer para os irmãos, que quando Deus falava com Jerusalém,
Deus falava com 3 tipos de classes de pessoas. Deus falava com aqueles que habitavam na corte, aqueles que faziam parte da linhagem real. Deus falava com os príncipes, Deus falava com os reis. Em seguida, Deus falava com os sacerdotes, aqueles que eram representantes de um povo perante Deus. Depois, Deus falava com a terceira classe de pessoas, que eram os profetas. Deus sempre procurava se revelar para estas 3 classes. E no capítulo 22 de Ezequiel, se os irmãos perceberem no seu contexto, os irmãos vão ver que Deus estava à procura de um homem. Deus estava à procura de um homem para usar, para tapar a brecha perante Ele. E Deus estava procurando, porque Deus sempre desejou procurar alguém para usar, para trabalhar com Ele de uma maneira mais específica. Quando Deus quer usar alguém se destaca, alguém logo se nota a diferença entre os demais, porque a pessoa vai ter uma desenvoltura diferenciada, tem uma expressão diferente de andar, de pregar, de orar, de fazer a obra de Deus. Porque a pessoa foi chamada de uma maneira diferenciada. É a forma como os profetas foram chamados. Os profetas, os sacerdotes e os reis. A Bíblia nos diz que quando Ezequiel profetizara, ele vivia num período catastrófico da história de Jerusalém. Os reis, Deus estava procurando na corte um homem, e ele procurou e se dirigiu ao palácio, se dirigiu à corte, onde estava a realeza de sangue azul, como eram mais conhecidos os príncipes. E Deus foi lá, e no meio de todos aqueles príncipes, Deus não achou um homem para que estivesse tapando a brecha, porque a conduta dos príncipes não era de acordo com a vontade e a conduta de Deus. Eles andavam derramando sangue, eles matavam sem piedade, e derramavam e manchavam suas mãos de sangue, e Deus não conseguiu encontrar entre eles, entre aqueles que foram da corte real, um homem Deus não encontrou. Então Deus migra, ele sai da corte e vai em direção aos sacerdotes, porque sacerdotes são homens de Deus, são representantes do povo perante a presença do Senhor. Então se dá-se a ideia que se é sacerdote, está com a vida no altar, está compromissado com as leis, com as diretrizes do Senhor. Mas eles, os sacerdotes também, não foram achados dignos diante do Senhor. Quando Deus olhou para eles, Deus viu que eles estavam andando em pecado, estavam praticando aquilo que não agradava a Deus. Os sacerdotes, eles estavam lá contaminados, e os sacerdotes, segundo a antiga aliança, eles não poderiam ter uma mancha na sua veste sacerdotal, eles não poderiam manchar a mitra que estava na cabeça, eles não poderiam contaminar-se com os manjares do povo. Eles eram homens libertos, homens que eram intercessores pelo povo, intercediam no templo, entravam no santo dos
sai do meio dos sacerdotes e se dirige agora aos profetas. E quando Deus chega para escolher um homem dentre os profetas, Ele não encontra um profeta, Ele não encontra um homem à altura para se colocar perante Ele na brecha. Porque os profetas estavam profetizando aquilo que Deus não mandou falar, aquilo que Deus não autorizou a dizer, era o que eles diziam. Eles profetizavam por pedras preciosas, eles profetizavam por presentes, eles profetizavam por dinheiro. E hoje em nossos dias existe coisa semelhante. Pessoas que estão falando em nome de Deus, sem Deus ter mandado. Pessoas que, para se sair bem, como homem de Deus, como mulher de Deus, estão dizendo: Jesus mandou dizer isso, Jesus mandou falar isso. Mas a Bíblia diz que ai daquele que diz que Deus mandou dizer algo, sem que o Senhor tenha falado ou dito. Quando Deus fala, Ele fala de uma maneira específica. Quando Deus fala, não há confusão. Quando Deus fala, Deus abre o leque da compreensão. Quando Deus fala, a gente compreende a voz de Deus. E Deus não encontrou. E Ele diz assim no versículo 30: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. A ninguém achei. Deus está procurando um homem para ser usado nas suas mãos nesta última hora. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu ia colocar o tema: o homem que Deus busca para usá-lo. O homem que Deus busca para usá-lo. Quantos desejam aqui ser usados por Deus? Aleluia. Deus procura um homem para ser usado, para tapar a brecha. Um homem que seja obediente como Abraão. No capítulo 12 do livro do Gênesis, a Bíblia fala de Abraão quando era Abrão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia! E Abraão, sem contar nenhuma conversa, sem fazer cerimônia, ele atende. Aleluia! Ele se coloca na obediência ao chamado de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente não recebe de Deus, porque falta em nós obediência, porque falta em nós o compromisso da obediência. O crente que não obedece, ele não vai muito longe, porque Deus, Ele faz uma base, chamada base da obediência. Se o crente obedecer ao chamado, à vontade de Deus, Deus vai continuar usando, vai continuar utilizando você. Mas primeiro obedeça, primeiro deixa na situação em que você está e obedeça ao chamado que o Senhor tem na sua vida. Deus procura um homem obediente como Abraão.
esqui e sobe ao Monte Moriá e obedece mais uma vez. Aleluias. Deus está procurando crentes de obediência, porque quando nós vivemos numa época de teoria espiritual, tem muita gente vivendo numa teoria, a prática é outra. Mas Deus precisa de homens autênticos, mulheres autênticas que obedeçam ao chamado e à voz do Senhor. Aleluia. Deus está procurando homens que sejam corajosos como Gideão. A Bíblia diz no capítulo 6, no livro de Juízes, que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar de malhar as uvas, de pisar as uvas. Mas numa estratégia de Gideão de proteger aquilo que tinha em minoria Israel, porque os medianitas vinham como gafanhotos, e eles vinham na multidão, eles vinham e se juntavam com outros moradores e vinham em direção a Israel. Israel cavou covas, fez fortificações, mas não resolveu o problema. Eles arrebatavam a comida, a novidade da terra, e tiravam tudo que era fruto da terra. Israel empobreceu, de forma que quando Gideão percebe o desastre da sua nação, ele olha para si mesmo e diz: eu vou guardar o pouco, eu vou molhar o trigo, eu vou proteger essa parte. E Deus vê o coração de Gideão e vê que ele é um homem corajoso. E Deus diz a Gideão através do anjo do Senhor: olha, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão fica como muitos crentes, perguntando e indagando: como se o Senhor é comigo? Por que sucede tudo isso em minha vida? Por que eu não me sinto tão crente como antes? Por que as coisas estão desandando? Por que eu não me sinto com vontade de vir ao culto? Por que as coisas não são de acordo com como eu queria? Tenha coragem, porque Deus vai te usar. Se você tiver coragem, a situação vai mudar. Tenha coragem, porque você é o homem que Deus quer escolher para a brecha. Homem ou mulher de coragem. Aleluias. E Gideão, com 300 homens, livra a Israel da mão dos medianitas. Coragem. Enfrentar a multidão como gafanhotos, com 300 homens. Aleluia. Coragem. Aleluias. E Deus especifica e diz: diga aos covardes e os medrosos que voltem. Covarde e medroso são duas classes de pessoas, não são iguais, são semelhantes. O covarde é aquele que vai, mas quando chega a crise, quando chega o exército, quando chega a tempestade, ele volta. Ele é covarde, ele não enfrenta, não vai até o fim. O medroso é aquele que nem sequer vai. Ele é tão medroso, tão amedrontado que ele não vai. Mas Deus está procurando um homem que seja corajoso como Gideão, obediente como Abraão, aleluia, e transformado como Isaías. Capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Isaías tem uma visão, a visão do Senhor do trono. E quando ele vê o Senhor no trono, ele fica maravilhado.
visão, a visão dos serafins. A palavra serafim significa ardentes, em chamas. São seres que estão incendiados pelo fogo de Deus dos céus. Eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, em reverência à santidade e à pureza de Deus. Com 2 ele cobre os pés, em reverência à missão da igreja. E com 2 eles voam, como símbolo de adoração a Deus. Isaías tem essa visão, mas ele não estava de acordo, não estava dentro dos parâmetros que Deus quer. E de repente ele tem uma visão que um anjo sai, pega um atenaz de fogo e vem em direção a ele, com a brasa viva retirada do altar. Toca nos lábios de Isaías, em sinal de confirmação do seu ministério profético. E quando toca, purifica o profeta. E a pergunta surge no meio e diz assim: a quem enviarei agora? Quem há de ir por nós? Isaías já tem condição de profeta transformado. Ele diz: eis-me aqui, envia-me aqui. Eis-me aqui, envia-me aqui. Era como se ele dissesse: eis aqui o homem, eu estou aqui. Estou pronto. Estou pronto para ser usado. Estou pronto para apoiar o pastor. Estou pronto para trabalhar na igreja. Estou pronto para assumir o departamento. Eu estou pronto. Eu estou a vontade. Estou transformado. Deus precisa de homens que estejam transformados, convertidos. Para nós fecharmos essa mensagem, Deus procura um homem convertido como Pedro. Jesus livrou Pedro das mãos de Satanás, porque o diabo queria peneirar Pedro, fazer ciranda com Pedro. E Jesus disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, quando tu te converteres, é necessário se converter. É necessário ter uma vida no altar. Queridos, ninguém consegue nada diante de Deus sem se converter. Vida cristã não é vida teórica. Vida cristã funciona em ensaios. Tem que ser prática. Tem que ser realidade. Não dá para nós fazermos uma espécie de encenação da vida espiritual. A vida espiritual, ela tem que ser autêntica. Uma vida de conversão. Porque senão não funciona. E tem gente que não vai para frente porque não se converte. Não se dá a oportunidade para si próprio de viver uma vida espiritual autêntica. Querido, não dá para enganar a Deus com relação a estas coisas. Se engana o irmão da direita, da esquerda, até talvez um pastor que não conhece profundamente você. Mas a Deus ninguém engana. Deus sabe quem é verdadeiro, quem é autêntico, quem o serve de veracidade na sua casa. Eu não preciso dizer que eu sou crente, fervoroso, convertido. Deus está vendo se eu sou. Vou concluir agora. Mas antes eu gostaria de dizer:
Quem gostaria de ser esse homem tapando a brecha? Deus está procurando um homem. Diga para o seu irmão, educadamente, Deus está procurando um homem. Deus está procurando. Quando Charles Spurgeon estava pregando em Chicago, ele estava ministrando a palavra quando ele disse assim: olha, o mundo não viu ainda aquilo que Deus pode fazer através de um homem que se colocar diante de Deus sem reservas. Na mesma hora se levanta um jovem de estatura baixa que vem em direção ao pregador Charles Spurgeon e diz: olha, pastor, eu quero ser este homem que o senhor acabou de pregar. Spurgeon coloca a mão na cabeça dele e ora. Aquele jovem vai embora. E depois se sabe da notícia de aquele homem e do nome dele se propagando pelo mundo afora. O nome deste homem é o pregador mais conhecido do século XX, o reverendo Moody, que antes de morrer levou aos pés de Cristo mais de 1 milhão de almas. Só porque se colocou nas mãos do Senhor. Por gentileza, com permissão do pastor, fique de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos